A gente trabalha feito burro de carga, de manhã até de noite, e no final, olha o tamanho do meu almoço. Ih, Zequinha, mas tu só reclama. Tá tudo errado. A gente devia fazer qualquer coisa. E fazer o quê? Fazer o quê? Uma revolução! É, Zequinha, uma revolução ia bem, cara. Mas a gente pode almoçar primeiro? O que você tem hoje? A mesma gororoba de sempre. Feijão Com arroz! Não. Isso tá com cheiro diferente. É? Será que tem carne? Meu TCC tem que ser uma prática de montagem, tem que escolher um texto que a gente se identifique, né? E eu já tenho uma pesquisa minha política de alguns anos, o teatro político do Brecht, do Boal. E quando eu li esse texto, Revolução na América do Sul, a minha sensação foi assim, peraí, parece que a gente voltou no tempo, né? Como que 60 anos se passam e as estruturas políticas, a exploração do trabalho, essa fotografia ela ainda permanece. E como é que é, Zequinha, que se faz uma revolução? Como é que se faz uma revolução, José? Para você fazer uma revolução, você tem que ir pra rua, de faca, de pau, de navalha. Aí você sai gritando que você quer aumento e os caras vão ter que te dar. Para o meu processo de trabalho com a dramaturgia, acho que o mais interessante no texto do Boal é compreender que a escrita dele em si já é contemporânea. Boal ele coloca no texto um trabalhador, né? E é uma das primeiras vezes que o trabalhador entra em cena, né, no teatro. E dá-se espaço para esse trabalhador ser o protagonista dessa peça. O Boal, ele é extremamente novo, porque lá na escrita dele, sim, já tem discussões sobre as relações da precariedade do trabalho. Na escrita dele já tem as discussões sobre as questões do feminismo. Nas escritas dele tem as discussões sobre a questão da negritude, já estão todas lá. A minha vida inteira eu fui explorado nessa fábrica, mas agora eu quero aumento. Você aí quer aumento? E você quer aumento? Você aí quer aumento? Todo mundo quer aumento! Queremos aumento! Queremos aumento! O que talvez, e aí foi a grande investigação, foi como a gente, aqui, dentro de uma universidade, perpassando por uma série de questões do momento político, poderíamos potencializar naquela escrita. E a mulher? Eu agora sou um revolucionário, tá me entendendo? Eu agora vivo na rua de pau, de faca, de navalha. E você mesmo tá me olhando. Vai lá já pra cozinha e faz um arroz, um feijão e uma sobremesa, porque hoje eu quero marmelada! Uma provocação do meu orientador, André Paz Leme, foi, olha, o texto ele pode ser datado, mas a encenação não. Isso eu fiquei com isso na cabeça e pensei, como que a gente vai falar desse espetáculo que naquele momento, ele foi escrito em 1957, mas foi encenado em 1960, e por mais que seja uma fotografia que esteja muito próxima de hoje, mas tem muita coisa que se mudou. Eu acho que o meu estímulo foi esse também, tentar fazer com que eles não tivessem nenhum tipo de excessivo respeito para se pegar a obra e que eles pudessem fazer uma leitura do tempo que eles estão, da juventude deles, da força deles. E existe uma bolha, isso é uma crítica que o próprio espetáculo Revolução faz em uma das cenas. No texto original é uma boate que o Boal faz uma crítica a essa galera burguesa que tinha esse discurso de esquerda. E no nosso espetáculo a gente faz isso no Luau da Resistência, que a gente inclusive se critica como universitários. Hoje eu vou começar diferente. Hoje eu vou começar mandando um recado. E o meu recado vai para os reaças que andam depreciando o nosso movimento e dizendo por aí que a gente não devia estar aqui. E o meu recado é o seguinte: a gente vai ocupar sim! Uou! A Praia do Leme! Essa praia também é nossa! Uma das coisas que mais tem no curso de teatro são os luaus dos alunos, né? É um elemento muito forte, então a gente trouxe para a nossa própria vivência, para fazer, assim como ele fazia crítica à esquerda, de onde ele estava participando lá nos anos 60, a gente também faz a nossa crítica a gente aqui.
de noite e dia. Então de nada adianta se só trabalhamos. Há 1000 anos sem parar, nós não dormimos, não sentamos, não fingimos, não fugimos. Trabalhamos. Ninguém sabe o nosso nome. Nós somos tristes e cansados. Que isso, irmãozinho? Mó pinta de galã! Mas aí, fala pra mim, qual é teu arroba? Uou! Zequinha, tô entendendo mais nada aqui não, cara. Pessoal, a gente precisa se concentrar. Precisa. Por favor. Porque essa luta, companheiros, ela não é só minha, ela também é sua. É nossa! É de quem quiser! Ele é parceiro! O engraçado é que o próprio Augusto Boal, quando ele escreve o texto chamado Revolução na América do Sul, em uma época que a iminência da Revolução chegar aqui na América do Sul estava muito grande, então aí que vem a ditadura também, tudo dentro desse contexto, ele já está ironizando esse termo. Ele já está ironizando quem está pensando fazer revolução. Enquanto a gente tem todas essas frases aqui fora de que precisa lutar, vamos melhorar isso, aquilo, tem um cara ali no meio do teatro que está querendo só comer. É o cara que durante a peça inteira a revolução dele é apenas comer, que é uma necessidade mínima do ser humano. Vocês sabem qual é a solução? Uau! 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 Me dá de comer! É me dar de comer! É me dar de comer! A diferença de 60 anos atrás é que parecia que as pessoas não sabiam que elas tinham certos direitos. E hoje em dia a gente fala que vocês têm esses direitos e agora a gente simplesmente está tomando. E hoje em dia, o José da Silva, ele quer comer, mas ele também quer a garantia do trabalho dele. E ele também não quer só a garantia do trabalho dele, ele também quer o direito do benefício dele, né? Agora, com o meu almoço, me vê pão com laranja mesmo. Ah, pão não tem mais não. E a laranja aumentou. Ah, meu Deus, o que adiantou de aumentar o meu salário, hein? Ô, José, eu tenho que progredir minhas mercadorias. E além do mais, eu não tenho nada a ver com isso. A culpa não é minha. Então a culpa é de quem? Oi, Alfrede! A culpa é de quem aumentou o frete. A culpa não é minha, não! Mas por que você aumentou o frete? Eu aumentei o frete e aumentaram o pneu! Então a culpa é que aumentou o pneu. Ah, por que você aumentou o pneu? Eu aumentei o pneu que aumentaram a borracha. Olha, pneu. Mas quem aumentou a borracha? Quem aumentou a borracha foi... Ô, pneu desgraçado! Deixa eu pensar. Se a culpa desse aumento todo for de quem aumentou o frete, que aumentou o pneu, que aumentou a borracha, peraí. Quem aumentou a borracha? Foi o teu patrão. Então a culpa é do meu patrão! A culpa não é minha, não. Mas, patrãozinho, tem que ser sua, porque todo mundo aqui disse que foi o senhor que aumentou a borracha. E o que eu podia fazer? Mas tava tão bom o preço que tava. E o seu aumento? Quem é que dava? A culpa é minha agora? É, José, você pediu um aumento primeiro, a culpa é sua, é claro que tem que ser, não é não? A culpa é sua que pediu o aumento primeiro. Ó, tá vendo? Isso até o homem disse. A culpa é toda sua, não? Não! Deixa eu explicar. Eu pedi o aumento porque minha mulher mandou pedir o aumento.
Então a culpa é do menino! Que moleque desgraçado! Ah, que coisa extraordinária, hein? Mal nasceu, já tá acabando com as finanças do país! Tenham paciência, esperem mais um pouco, porque dias melhores virão. Apertem mais o cinto, remenem um pouco as calças, porque dias melhores virão. Rezem com oração, assistam futebol, porque dias melhores virão. Esqueçam de comer, de rir e de vestir, porque dias melhores virão. A minha primeira conversa com o diretor, na verdade, foi uma coisa bem diferente do que a gente vê agora com o resultado pronto. Ele ia fazer como se isso tudo aqui fosse um ato de rua. O início da peça ia ser a galera chamando para um ato de rua. Isso caiu depois, mas a questão da estética da Revolução ficou. Bom, as minhas referências, a minha inspiração foi Eles Não Usam Black Tie e um cheiro do Alto da Compadecida. Eu também me inspirei nos operários do SEASA e de operários em geral de fábricas. A minha concepção, primeiro eu criei uma base do figurino, que são os macacões de operários, e ao decorrer da peça, esses atores eles iam colocando adereços que representassem o personagem. Por exemplo, o Zé Tapioca, ele veste um jaleco. Eu vos saúdo em nome do povo, em nome do governo, em nome da nação! O jaleco representa exatamente isso, como a empresa vê o operário. Ela vê como um simples número. Ele é só um número e se ele não serve mais, se ele fica doente ou qualquer coisa, se ele quebra o pé, ele já não serve mais e ele é demitido sem nenhuma questão, assim. Facilmente ele é substituído. Patrãozinho, a laranja aumentou e agora eu tô precisando de um fiador. Esse não podia ser meu fiador? Claro que não. Como assim, claro que não? Patrãozinho, eu só tenho o senhor. Não tem mais. Você está demitido. Eita, poxa, hein? Ô, velho, não fica assim, não. Tem uma solução. Vai na Câmara dos Deputados! A paleta de cores foi toda pensada em tons de uniforme e tons mais que deem uma sobriedade, também um arzinho de tristeza. Boa noite. Boa noite! E agora, meus amigos, uma notícia de transcendental importância. O governo, atendendo a uma solicitação do clamor popular, aumentou o salário mínimo em R$10. Esse ano eu fui para manifestação, não só para manifestar, como para estudar também. As frases dos cartazes vieram tanto de coletivos e movimentos com quem a gente entrou em contato, quanto com pessoas que nos trouxeram suas indignações, né, suas reivindicações. Uma das coisas que a gente pode ver aqui, e a gente pode ler nesses cartazes, é que a gente não pode deixar de ir em busca dos nossos direitos e não nos calar. Recebam então, calorosamente, ele, que é agro, que é pop, que é tech, que é tudo, o representante da agropecuária! Começo o meu discurso propondo um projeto de lei que vai acabar com a fome no Brasil! A gente tem uma encenação que é simples, às vezes um pouco suja esteticamente, que é muito interessante e a responsabilidade fica muito nos atores. Porque o texto ele já é muito bom, ele dá conta. A gente fez muitos jogos que envolviam a linguagem da palhaçaria, né? Então tinha toda uma busca a respeito do mergulho no pessoal mesmo, das suas incertezas, das suas inseguranças, das suas dificuldades, facilidades. E a palhaçaria ela abre esse caminho para que a gente fique confortável com tudo que há dentro da gente, sabe? E aí acabou que esses personagens que a gente foi colocando na peça e foi acrescentando eram apenas extensões de coisas que já existiam na gente. Proponho então a flexibilização de nossas leis para a produção de uva.
A produção de uvas como esta. Da uva? É uma uva. Uma única uva produzida em nossos laboratórios quimicamente orgânicos. Quando chega no final, é uma cena que eu gosto, acho muito forte, que saiu de uma bobeira, né? A gente sempre foi criando a cena com um espetáculo de palhaçaria, então tem muito esse jogo cênico, que é quando teve um dia que no ensaio que eu falei assim, olha, quando o José vai comer, podia entrar um entregador desses, porque eu vejo direto, eu estou passando, sempre tem um rapaz com a mochila nas costas entregando comida para cima, para baixo, e aquilo mexe muito comigo. Eu falei, pô, esse rapaz está em chuva, sol, e às vezes esse cara pode estar com fome e não pode comer o que ele está indo entregar. E no final do espetáculo a gente coloca um entregador de quentinhas, que é quando a gente faz um deslocamento de 60 anos, né? Que é o José da Silva hoje, que não tem uma carteira assinada, o José da Silva hoje que não tem mais uma estrutura mínima que seja garantida dentro do ofício dele. Então a gente faz, eu acho que essa ponte do José de ontem, do José de hoje, é o momento mais forte no espetáculo, assim, que eu digo, acho que aqui a gente consegue dizer esse tempo que se passou. Essa ideia de deslocar, de colocar o texto em outros lugares, em repetir um gesto e pela repetição achar uma diferença, talvez tenha sido o elemento mais fundamental para a escrita dessa dramaturgia, que para mim sempre vai ser do Boal. É o Boal que está escrevendo, mas um Boal que está aqui, junto com a gente na sala de ensaio. O personagem Joelson, ele pede licença ao José, ele limpa o José, ele pega a comida do José e ele come. Eu acho que é um momento que a plateia toda fica séria, assim, todo mundo para, a gente para, e é um soco no estômago muito forte, pelo menos para mim. Licença, viu? É essa dando aqui que eu vou poder comer? Também com elas ali? Quer dizer, ser preso. Ser preso? É. Aí, quer ser preso? Não vem não, hein? Rapaz, dá uma olhadinha aqui. Essa cela foi construída para 20 pessoas. Tem 50. Essa peça foi escrita em 1960, foi encenada em 1960. E são temas que são tão atuais, né? Então faz pensar no como essa neo-escravidão se mantém há tanto tempo. Importante dizer que, assim, naquele momento a gente falava de uma o próprio Boal acreditava na Revolução Armada. Era um momento que a América do Sul vivia, tanto que logo depois vem a ditadura militar, né? Esse medo de que o Brasil virasse um país comunista. Então, era uma outra. Hoje a gente fala das micro-revoluções, são as aceitações. A gente vive em um outro momento, assim. Então acho que a revolução hoje, ela está muito nesse lugar do pessoal, das micro-revoluções, dos micronúcleos que se organizam para conseguir uma revolução maior. E eu acho que tem surtido bastante efeito. Cidadão, faz o seguinte. Segue o teu caminho, porra. Aproveita. Diferente deles, você é um homem livre. Não, ó. Enche meu saco. Não, ó, eu sou perigoso. Eu tenho que estar lá dentro, ó. Ei, ó, eu sou perigoso. Eu matei todo mundo. Eu posso provar, eu matei todo mundo. Eu sou perigoso. Eu tenho que estar lá dentro, ó. Eu matei todo mundo. Eu só não matei a minha fome. Então eu deixo aberto para você. O que podemos fazer? O que a gente pode fazer? O que podemos fazer? Essa é a pergunta. O José da Silva diria, me dá de comer. Podemos fazer uma revolução. E eu acho que a gente tem que se unir integralmente, não em pedaços, igual está acontecendo. A revolução vai se dar por várias revoluções que acontecem em cada canto. E aí tudo isso vai se juntar e eu acho que a gente consegue, sim, acabar com esse mal maior. O que nós podemos fazer
é olhar para essas pessoas, olhar para as micropolíticas, olhar para os projetos sociais, olhar para o direito trabalhista. É continuar trabalhando com muita paixão, com muito desejo. Podemos fazer isso pela nossa escola, isso pela nossa cultura, isso pela nossa arte. Estar aqui certos de que isso é uma vocação, um desejo, uma necessidade para cada um dos professores, para cada um dos artistas que está aqui na escola. Tem até aquela frase do Boal, né, que está no nosso estandarte, na peça. A arte da luta consiste em fazer da luta uma arte. Eu estou muito satisfeita de estar fazendo essa revolução dentro do teatro, dentro de uma universidade federal. Cada dia que a gente ia lá e botava a nossa mão e pensava no propósito disso tudo, né? Olha só o que a gente está fazendo. A gente está fazendo uma peça de teatro no meio desse contexto político. Enquanto tem pessoas, tem José da Silva por aí. Eu não sou seu anjo. E é o que então? Eu sou o anjo da guarda do capitalismo. A sensação que eu tenho enquanto diretor, às vezes é assim, caramba, eu estou aqui ensaiando uma peça enquanto tem alguém lá fora que não tem o que comer. E eu estou me dando o privilégio de estar numa sala de teatro, às vezes com ar-condicionado, fazendo teatro, fazendo arte. Então, que teatro que eu faço? Né? Assim, então, a gente buscou fazer um espetáculo que se comunicasse, que falasse sobre o que está acontecendo. Assim, a gente precisa discutir essas questões. Eu acho que o grande acerto é quando você consegue provocar que o aluno descubra, desenvolva, afirme a sua própria identidade artística. E esse espetáculo é a cara do Wellington.